Olá, turma! Bem-vindos, bem-vindas! E hoje estamos na nossa aula, né? Nossa primeira aula de maquiagem de animalização. Então, estamos nesse período de Páscoa e eu resolvi escolher uma maquiagem para ilustrar esse período, né? Não é a de coelhinho da Páscoa, que será muito fácil para vocês encontrarem uma maquiagem de coelhinho acessível na internet. Eu pensei em um outro animal que tem uma ligação também com a Páscoa, que é o cordeiro, né? Dizem que Jesus é o cordeiro de Deus. Então, vamos experimentar como eu posso transformar o meu rostinho em um rostinho de cordeiro, ou alusivo a um rosto de cordeiro. Então, eu fiz um croquis. Vocês vão ver depois aí na página a fotografia do croquis. O que é que eu fiz? Eu desenhei o meu rosto e tentei colocar traços, né, que pudessem fazer uma alusão ao traço de um cordeiro, de uma ovelha. Então aqui nas laterais eu vou trabalhar com branco, trazendo um pouquinho essa ideia da lã do carneiro. Vou trabalhar com um pouco de rosado no nariz. Essa parte daqui das faces do rosto e aqui acima dos olhos, eu vou tentar trabalhar com um marrom mais escuro para tentar trazer um pouquinho de profundidade para o meu rosto. E aqui no centro eu vou tentar trazer um pouco mais de bege, rosado, para dar uma protuberância, trazer um pouco mais de volume, né? Porque o rosto do caprino, ele é triangular e nessa região aqui do meio, ele é mais proeminente. Na região das faces, ele é mais profundo. E aí eu escolhi também, né, esse penteado aqui de Maria Chiquinha cacheada, porque como eu não tenho as orelhas de ovelha, eu vou tentar trazer um pouco essa lã, né, de carneirinho aqui, através do meu cabelo cacheado. Eu vou colocar o meu croquis aqui na frente do espelho, pregado com a fita crepe, para que ele seja o meu guia nessa maquiagem de hoje. E vamos juntos ver o que sai. Antes de iniciarmos a maquiagem, é importante conversarmos sobre o croquis. Então, o croquis de maquiagem, ele vai ser super importante na maquiagem de animalização, porque ela vai ser um guia de como transpor traços de uma fisionomia animal, que tem uma estrutura óssea, muscular, diferente da nossa, para o nosso rosto, que é o humano. E como trabalhar com as cores, com a luz e com a sombra, para criar diferentes volumes e profundidades no nosso rosto, que façam ele simular o rosto de um animal. Então, na minha pesquisa, né, eu fiz uma pesquisa através de fotografias e desenhos e encontrei essa imagem que me agradou bastante porque já traz alguns traços principais do animal que eu resolvi retratar no meu rosto. Cheguei a essa segunda fotografia, que também traz outras características. Na primeira, a gente tinha, né, um rosto mais triangular em evidência. E nessa segunda, eu gosto muito desse foco que traz na boca. Até que eu cheguei também a esse desenho, que já é uma forma mais pictórica, mas que para mim foi importante porque trouxe traços principais. Então, através do desenho eu consegui compreender esse traço central, a boca que é mais rebaixada e o formato do nariz. Para então compor o meu croquis, onde eu tento trazer um pouco a transposição dessa imagem do cordeiro para o meu rosto, que é humano, que não tem as mesmas qualidades a nível ósseo, a nível muscular, a nível de profundidade, de textura. Então, eu tô tentando simular aqui, através das cores do croquis e das formas, como eu irei fazer para criar essa sensação de um rosto animal no meu rosto. Primeira coisa é a parte central do rosto, né, que deve ser mais protuberante do que a parte do que o meu rosto é. Então, eu vou alargar a largura do nariz, né? Ele vai começar já logo embaixo dos olhos e vai até o final do queixo. A boca vai precisar ser uma boca mais rebaixada do que a minha própria boca, então eu vou precisar anular a minha boca em determinado momento para poder criar essa sensação de boca mais rebaixada. Vou precisar escurecer as faces do rosto e as laterais acima dos olhos para dar uma sensação também de profundidade nesse rosto, para
que a parte central dele fique mais proeminente e a testa triangular também. E vou precisar reduzir o meu rosto, que é oval, a um rosto mais triangular. Então eu criei essa sensação aí, esses traços, né, de lã, de carneirinho, formando um triângulo em volta do rosto, para dar ao meu rosto uma qualidade mais triangular, já que ele não tem isso naturalmente. Uma coisa importante para mim foi a ideia de lã. Então eu tô querendo também jogar, né, aproveitar o meu próprio cabelo para criar essa sensação da lã, pensando talvez em criar um personagem que seja uma menina carneiro, uma menina cordeiro, algo desse tipo. Ou até um personagem cordeirinho mesmo, de uma fábula, por exemplo. Na próxima aula, vai ser importante que você traga pronto o seu croquis. Assim como eu fiz o meu, você também deve fazer o seu para que a gente possa executar na próxima aula. É simples. Você vai primeiro pensar na ideia, qual é o animal que você quer transpor para o seu rosto, selecionar fotos, preparar o seu croquis, escolher os materiais e trazer pronto no dia 28 para ser executado. Dito isto, vamos então para os materiais do nosso vídeo de hoje, maquiagem de animalização de cordeiro. E neste vídeo eu usei esses materiais que vocês estão vendo na tela, usei o Mini Clown diversas cores, que é um material da Color Make, eu indico aqueles que tiverem interesse, ele é bem mais acessível do que o Clown Make do pote grande, ele é um potinho menor de 8 gramas e vende, alguns são 10, 13 reais e duram bastante. Eles têm uma ótima aderência porque eles são bem oleosos, então eles não saem facilmente na água, mas eles precisam ser selados com pó. Usei também a base creme oleosa, né? Usei duas bases, uma num tom mais claro do que a minha pele e outra num tom mais escuro. Eu usei uma base que ela tem uma cobertura bem grossa, bem oleosa e ela é legal porque ela acaba funcionando para colorir também, já que elas são em tons diferentes da minha pele. Usei um pó solto translúcido, banana clarinho, aquele amarelinho para selar a base clara e o banana canela para selar a base escura. Usei lápis de olho branco e marrom. E também usei um corretivo num tom mais claro do que a minha pele. E esse é um elemento, gente, que a gente já usou em outras aulas. E é um dos elementos que eu aconselho vocês usarem, porque ele faz muita diferença no resultado da maquiagem que a gente tem. Dito isto, vamos seguir para a nossa maquiagem. Antes de iniciar a maquiagem, eu realizo o procedimento de limpeza e higienização do rosto, passando um pouquinho de sabonete antes, depois a água micelar, uma astringente até sair toda a sujeira. Também passo um creme hidratante, um prime, para poder preparar essa pele para receber a maquiagem. Então eu me preparo para iniciar, decidi prender o meu cabelo para trás, para que eu tivesse mais um pouquinho, né, de tranquilidade para executar a maquiagem. Apresento aí para vocês alguns dos materiais que eu listei abaixo, para a gente visualizar que materiais são esses. Eu vou colocar uma foto também desses materiais e eu começo com um lápis marrom traçando, né, o triângulo a partir dos traços que no futuro vão ser a lãzinha de carneiro que eu quero fazer para delimitar o meu rosto e criar nele uma sensação de um rosto triangular. Então eu marco levemente nas três laterais do rosto e um pouquinho abaixo aí no final do queixo, para conseguir esse efeito. Não me preocupo ainda se esse traço é perfeito, porque a ideia não é que seja um traço final, vai ter maquiagem em cima disso. A gente vai trabalhar, né, com uma tentativa de anular a sobrancelha. Então, uma técnica barata, simples, é utilizar o micropore, que é esse esparadrapo mais fininho que a gente tem. O esparadrapo comum não serve, a fita crepe não serve, tem que ser micropore mesmo. E aí você precisa ir medindo e adequando ao formato da sua sobrancelha. Quanto mais esse micropore estiver exatamente no formato da sua sobrancelha, melhor ele vai dar uma cobertura. Ele não é uma forma de anular a sobrancelha 100%.
Existem outras formas um pouco mais caras, nem todos têm acessibilidade, né? Então por isso eu decidi fazer dessa forma, utilizando o micropore, para que vocês possam ter acesso, né, àqueles que não tiverem tantos recursos em casa. É um material que a gente compra em farmácia, às vezes até no supermercado mesmo. É muito importante que vocês rasguem e não cortem com a tesoura, porque a tesoura dá um corte reto que ele não se adequa tão bem depois à maquiagem. Então ele precisa estar nesse formato rasgado, né, para que a fibra do micropore possa aderir melhor. Depois disso, de acomodado o micropore, eu vou cobrir ele com uma sombra mais clara que eu tenho, um tom acima da pele, do meu tom de pele. E aí eu vou fazendo uma cobertura assim bem generosa, bem grossa, para cobrir o máximo possível. Eu vou aproveitar e marcar todo o triângulo central, né, onde vai acontecer a maquiagem principal do rosto da ovelha. Eu vou selar também, né? Vou maquiar também com essa base a minha boca, porque eu vou precisar reduzir o tamanho da minha boca, rebaixar o lábio. Então eu vou precisar que os meus lábios desapareçam também da maquiagem. E aí eu tento cobrir o máximo possível, né? Nessa primeira camada com a base branca, né? A base clara. Depois eu vou selar com um pouquinho do pó banana. É uma base oleosa, molhada, então ela precisa ficar bem sequinha, bem selada para funcionar. Vou passar uma segunda camada dessa base, porque uma só às vezes não é suficiente para criar essa sensação de cobertura, né? Principalmente de anulação da sobrancelha. Então eu decidi reforçar o centro, né? Que vai ser a parte onde vai realmente ficar clara até o final da maquiagem, que é a região do triângulo da testa, do nariz, as regiões do nariz, lateral do nariz, a boca e um pouquinho abaixo da boca, do queixo. Então eu dou uma reforçada nessas regiões porque elas vão ficar claras até o final. É a região que eu quero que fique mais protuberante, criando um volume que o meu rosto naturalmente não tem, porque a minha estrutura óssea é diferente. Selo mais uma vez, é importante que a boca fique bem seladinha também. Então, eu vou passar para o próximo passo agora, que é com o Color Make, né, marrom, o Mini Cloud Make. Eu vou começar os traços, mas antes disso eu vou marcar com o lápis marrom. Ainda são traços assim um pouco grosseiros e brutos, que eles vão ser cobertos depois com Color Make e com base, mas eles vão me servir como guias para conduzir as próximas etapas. Então eu marco aí o nariz da cabra, tento alargar esse nariz, ele vai começar nas laterais do meu olho. Eu percebo também que existe, né, esse olho mais profundo da cabra, com a testa mais prominente, então eu vou marcando aí com o lápis onde é que vai ser o limiar do claro e do escuro, né? A região central do rosto, ela vai ficar clara e essa região, após as marcas que eu fiz, elas vão ficar mais escuras. Aproveito também que o rosto ainda tá com pouca maquiagem para já preparar os olhos. Coloco um lápis branco na região de dentro, ele vai ser bem importante para iluminar o olho da cabra, porque eu vou trabalhar bastante com cores escuras nessa região dos olhos, então acender os olhos dentro vai me garantir que tenha a iluminação, né, e expressividade no meu olhar. Afinal, é uma maquiagem para a cena. Vou começar a usar o Color Make, né, que é o Mini Cloud Make, da Color Make. E no tom marrom eu peguei esse pincel chanfrado fininho, porque ele me dá um traço que eu gosto, ele é fácil de manipular. E agora eu não me preocupo tanto com esse traço ser tão perfeito. O importante é marcar, porque depois eu vou preencher toda essa área externa com Color Make e com base mais escura. Então agora eu tô criando a delimitação. Os traços que vão começar a trazer essa iluminação mais escura. Decido também começar também pelo nariz, né? O nariz da cabra, ele tem um formato diferente do meu nariz, então eu vou precisar criar esse formato de nariz. Vou aumentando, né, a parte aberta do nariz, as ventas, como o pessoal na roça fala.
e criando esse nariz de cabra pra mim. Às vezes acontece da gente borrar um pouquinho, e é uma coisa muito simples da gente corrigir, né? Eu coloco um pouquinho mais de base, selo mais uma vez, toda vez que eu precisar consertar, corrigir algo, o procedimento sempre vai ser base com um pouquinho de pó para poder selar. Então vou aumentando aí, alargando as minhas narinas, preparando também esse traço do centro. Eu vou percebendo assim que essas narinas elas se encontram no centro e esse centro ele desce para a boca, minha boca vai ficar uma boca mais rebaixada, então eu vou encontrando essa triangulação. Essa geometria do triângulo ela é bem presente no rosto da cabra, né? Do rosto do ovino, do caprino também. Então eu percebi que investir nisso daria essa expressividade de um rosto mais largo do que o meu rosto natural. Eu trago aí a abertura da boca até o final da minha boca e eu decido pintar apenas a parte inferior do meu lábio, para que eu traga essa sensação dessa região que entre o nariz e a boca ela ser mais estendida, ser maior, né? Já que eu tenho os lábios grossos, então eu afino os meus lábios pintando apenas a parte interna dele, a parte de baixo do lábio superior e a parte de cima do lábio inferior. Eu vou criando também essa delimitação que une com as linhas que eu fiz trazendo do nariz e começo agora a fazer um preenchimento da região acima dos olhos que eu vou escurecer. Esse primeiro preenchimento é ainda com Color Make, vocês veem que é importante também fazer esse esfumaçado e essa correção do degradê da cor com a esponjinha. A esponjinha ela vai ser muito útil nesse momento. E o Color Make, né, mais escuro sobre o micropore, ele vai disfarçar ainda mais essa questão da sobrancelha e vai começar a dar o efeito que eu estava querendo. Eu quero preencher também essa parte aí das maçãs do rosto. Eu quero que tudo isso que no meu rosto é proeminente, eu quero que pareça mais profundo, para dar a sensação do rosto da cabra. Então eu vou fazer uma primeira camada com Color Make, ele é um pouco mais claro. Depois eu vou fazer alguns degradês de cor com uma sombra, com uma base mais escura. Mas agora o que eu quero é apenas espalhar essa cor, né? E dando uma leve uniformidade. Eu não deixo completamente uniforme, porque eu quero também causar essa sensação de um pelo, né? De um animal que tem pelo, que tem uma textura no rosto. Então eu trago assim esses pontinhos e vou esfumando para dar essa sensação de textura. Vou fazendo as correções necessárias para unir aí as laterais, deixando sempre um pequeno rastro branco para a iluminação dos olhos. Faço um reforço, vou percebendo onde é que precisa desse reforço. Aí acima dos olhos eu achei importante reforçar para criar uma sensação mais forte na expressão do animal e da proeminência da testa, para que a testa fique bem em evidência de que é um volume acima. Agora eu vou começar a fazer o trabalho com a base escura, é uma base oleosa em creme e ela é um tom para pele negra, é uma base tom 4. Então ela é bem mais escura do que o meu tom de pele habitual, né, normal. E eu vou decidir usar ela principalmente nessa região interna, próximo aos olhos, né? Ela vai ficando um pouquinho, eu vou esfumaçando um pouco mais quando vai chegando nas laterais, para não deixar também o rosto completamente escuro. Eu vou investindo aonde é que eu quero que fique mais escuro e onde é que eu quero que esse escuro ele vá se misturando com o claro que já tinha sido colocado no rosto antes com a base clara. Eu vou percebendo essa curva interna do olho e vou dando também essa escurecida aí para poder trazer um olhar um pouco mais animalesco, mais profundo, né? Os olhos da cabra, eles são olhos fundos e eles têm uma qualidade que o meu rosto não tem. Eles são separados, né? Os olhos dos ovinos, dos caprinos, eles são mais laterais. Nós, os seres humanos, temos olhos frontais. Então, através desse escurecimento
da parte interior, eu quis causar uma sensação de estranheza para poder dar uma impressão de que meu olho está um pouquinho mais separado um do outro, dando uma evidência maior à parte branca do centro. Eu selo esse color make e a base escura com um pó banana canela, que é um pó banana um pouco mais escurinho do que o banana tradicional amarelinho. E repito todo o procedimento do outro lado. A esponjinha é bem importante aqui também, porque ela que vai trazer essa uniformidade, né, do traçado, da iluminação da cor, né, para que essa cor vá ganhando um degradê, para que ela não fique assim com traços marcados onde eu não quero que esteja. Então eu vou dando um reforço agora, escurecendo essa parte do osso para trazer o osso do caprino, né? Que é um osso mais proeminente nesse sentido. Então eu vou criando essas ondas de sombra mais intensas na parte inferior aí do rosto, porque ela vai estar em contato, inclusive, com a lã branca. Então, quanto mais escura ela for, mais essa lã também vai causar uma sensação de volume. Eu vou trabalhar agora um pouquinho no nariz com o Clown Make vermelho. Eu decidi iniciar direto com ele no rosto, imaginando que ele iria somar com a base, mas a base já estava muito seca porque estava selada, então eu resolvi colocar um pouquinho de base na minha mão e fazer uma mistura direto entre a base e o pincel. Fui dosando e experimentando. Nesse nariz eu quis investir em um formato um pouco triangular também, onde a parte de baixo é um pouco mais mais fininha e as laterais são mais gordinhas, né, desse nariz. Então eu pinto todo ele e depois eu vou fazer um reforço das linhas escuras usando a base, seguindo a pista que eu já tinha colocado com o Color Make marrom. Eu selo o nariz também com o pó banana branco, né, o banana amarelinho tradicional, e vou usar a base, que ela tem um tom de um marrom mais escuro do que o Color Make. Eu gostei mais dela e eu acho que ela vai dar mais nuance pra mim do que eu tô buscando com a narina da cabra. Então vocês já podem ver aí que ela vai realmente criando esse formato mais marcado, de uma narina mais escura, de profundidade. E eu vou tentando encontrar esse desenho e encontrar ele no meio, né? Tem um traçado no meio que vai dar a sensação de um nariz em formato triangular, em um formato quase que de coração. Vou equilibrando aí com as laterais, já que meu nariz não é tão aberto, tão grande assim. Então eu passo um pouquinho da linha do nariz mesmo, para poder dar essa sensação frontal, para que alguém que olhe de frente consiga ver o escuro do nariz da cabra. Quando acontece algum borrado assim pequenininho, eu gosto muito de limpar com o cotonete, porque ele permite esses ajustes finos. E com esse pincelzinho eu fui colocando um pouquinho mais de base para cobrir, né, aquilo que tinha sido borrado, e aproveito para dar uma iluminada em toda essa região. Outra vez, faço a terceira camada agora de base, né, para dar uma iluminada nessa região toda que eu quero que fique mais proeminente. Selo, coloco um pouquinho mais nos lábios e selo tudo com o banana branco, com banana tradicional, o pó banana tradicional. Meu rosto já começou a mudar, já começou a ganhar uma qualidade um pouco mais animalesca, mais diferente, né, do meu rosto habitual. Eu vou testando, vou me olhando. Esse teste de ir se percebendo é muito importante. E ver quais são os ajustes que são necessários, né? Às vezes são necessários alguns ajustes. Então eu sigo com a base e eu resolvi criar um degradê. A parte de cima do meu lábio de cima, a parte inferior do meu lábio de cima, eu vou investir no mais escuro. E a parte
de cima do meu lábio de baixo, eu não vou mexer tanto, eu vou deixar com o marrom, para criar um degradê interessante aí na cor. Então eu vou fazer a união aí da base que tá nas laterais com a base da boca, através de um risquinho de base escura. E aí eu selei também, aproveitei para selar o nariz, com o pó banana mais canela, né? A parte escura aí do nariz. E vou dar uma reforçada no traçado da boca. Eu decidi fazer esse traçadinho um pouco para cima, que eu percebi que a boca das cabras tem um pouquinho isso. Isso é legal de vocês irem observando quais os traços do animal que você escolheu e o que é importante ressaltar. Eu vou usar agora um pouquinho do corretivo, que é um pouco mais claro do que o meu tom de pele e ainda mais claro do que a base que eu usei. E eu vou usar esse corretivo para dar uma iluminada na região superior aí da pálpebra, logo acima do olho, porque quando eu passei a base ficou tudo muito escuro e meu olho é fundo. Então eu preciso trazer uma atenção, um foco para o meu olho, que tinha se perdido aí no meio do escuro. Então eu vou trazer um pouquinho de corretivo para poder iluminar um pouquinho essa região do olho. Eu vou selar também esse corretivo, porque ele também é pastoso. Então eu vou selar com o pó banana clarinho. E vou seguir colocando um pouquinho de corretivo também na parte inferior do olho. Eu uso um pincel mais fininho para passar o corretivo aí na parte inferior do olho. É bem pouquinho mesmo, só para marcar o olhar. Eu já passei o lápis branco por dentro, mas isso vai auxiliar a dar um contorno. E aí, como eu não tenho um pincel de pó tão fino, eu vou usar o próprio pincel que eu usei para passar o corretivo para passar um pouquinho de pó e selar também essa parte. Já está quase tudo pronto, já estou me caminhando aí para a finalização da maquiagem. E eu vou começar agora a fazer a lã de carneirinho branca com o Color Make, o Cloud Make branco. E eu agora não tô tão preocupada assim com o formato, eu vou fazendo como se fossem várias nuvens. Em alguns momentos ele não vai estar 100% branco. Eu acho que isso é interessante também, porque o carneiro é um bicho que vive na zona rural, né? Ele, nem sempre a lã é totalmente branquinha, tem os carneiros com a lã mais escura. Então eu vou fazer primeiro uma base branca, fazendo movimentos de meia lua, meio circulares, e já trazendo um pouquinho até do marrom que estava aí nessa parte para poder misturar um pouquinho com o branco. Aproveito que eu tô com um pincel sujo de color make branco e passo um pouquinho já na região frontal do meu cabelo, como se fosse uma extensão, né, dessa lãzinha. Meu cabelo é cacheado, ele tá bem frisado, então eu trouxe um pouco isso. Aí eu peguei um pouquinho do color make preto, bem pouquinho, com a pontinha do pincel, só pra dar uns contornos, né, nessa lã e a gente poder conseguir enxergar o início e o final dela. Eu quis botar um pouquinho mais de preto aí na parte de baixo, já quase que um cinza, que é em geral a parte onde o animal ele se alimenta, ele come, ele bebe água, então ele fica um pouco mais sujo. E eu vou selar isso tudo com o pó banana do clarinho, né, do banana tradicional amarelinho. Vou soltar minhas Maria Chiquinhas cacheadas, cobrir as minhas orelhas de humana
e investir agora aí na minha lã, né, de carneirinho, que é o meu cabelo. Eu vou passar alguns traços aí de Claw Make branco pra fazer essa brincadeira de que meu cabelo é a minha lã e completar um pouquinho a minha caracterização. E é isso, pessoal. A maquiagem finalizou. Bé, 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 bé. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi o meu croquis e esse foi o resultado final. Oi, eu sou uma cabra. Bé, bé. O que você fará hoje? Bé, bé. Eu vou dormir. Um carneirinho, dois carneirinhos, três carneirinhos. Bé.